Quem veio aqui para ser abençoado, para ouvir a palavra do Senhor, para ter uma reflexão na palavra de Deus? Diz amém bem forte aí. Eu quero fazer uma oração com vocês, quero pedir que você ore comigo e que você peça a Deus duas coisas. Uma, que Ele fale com você, que você possa realmente ouvir a voz de Deus. Mesmo que seja aquilo que você não queira, você pode dizer amém? Aquilo que você não queira ouvir, que Ele fale com você. E segunda coisa, que Ele possa usar a minha vida para falar com você. Né? Uma oração com dois pontos específicos, que Ele fale conosco e que Ele use a minha vida para falar com a gente. E que esse mover possa continuar, que eu sinto a igreja alegre, sinto um ambiente gostoso, um louvor foi muito abençoado, e, e a gente que, né, tem, já são quase 20 anos, já são 20 anos de ministério, a gente vai entendendo os sinais de Deus, né? Deus ele vai criando a atmosfera que Ele quer, que ele pretende para a sua palavra, desde quando a pessoa começa a abrir o culto. E a gente vai fazendo aquela leitura da atmosfera que Ele vai criando, e o louvor vai criando uma dinâmica, e a gente vai entendendo o que Ele quer ministrar. E Deus, Ele é um exímio agricultor. Não é à toa que em tudo na palavra Ele dá exemplo na agricultura, de como devemos mexer a terra antes da semeadura. E Deus permitiu que nós criássemos uma liturgia de culto, desde a abertura de culto, desde uma oração antes do culto, um louvor, que é a forma onde Ele encontra, antes que a palavra chegue, que é a semente, que é a forma que Ele encontra de mexer um pouquinho a terra. Você está me entendendo? Dele revirar aquela terra seca, aquele território, aquela carcaça batida, que bateu a semana toda, está cansada, está insensível. Então, Ele traz um mover do Espírito Santo para arar a terra, preparando o seu coração, o meu coração, para receber a palavra que é a boa semente. E é nesse ponto que nós temos que estar prontos. E muitas vezes nós temos que aprender a fazer isso por nós mesmos, sem depender de que alguém chegue até nós e cante um louvor. Eu tenho que aprender muitas vezes a me auto revirar a terra, a preparar o meu coração, a me desafiar, a me auto-examinar, para que a palavra de Deus possa ser mais penetrável em mim. Que às vezes nós temos a tendência a estarmos cada vez mais insensíveis à palavra de Deus, à voz do Senhor. Então vamos estar orando para que Deus fale conosco. Feche suas olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade solene de ministrar a tua palavra. Senhor, me livre de dar aqui qualquer opinião humana, versão humana, mas que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, trazer a tua revelação, que impere o espírito de revelação e sabedoria através do teu Espírito Santo nesse momento na tua igreja, em nome de Jesus. Que nós não saiamos daqui como entramos, mas possamos sair daqui renovados, edificados, com um senso maior de propósito, desafiados, Pai, e ser humanos melhores, mais próximos do Senhor. É o que nós choramos, Pai. Pai, que nós possamos realmente ouvir a Tua voz mais uma vez nessa manhã, como o Senhor tem falado já conosco em vários cultos. E pela Tua graça e pela Tua misericórdia, use a minha vida para falar com a gente. Fale comigo também, que eu preciso muito da Tua voz. Pai, porque sem a Tua voz não existe vida em mim, não existe vida em nós. Nós dependemos da Tua voz. Como Jesus diz, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Sua boca. Pai, e é da Sua boca que saem as palavras de vida, que saem as palavras de vida eterna, Pai. E queremos ouvir essas palavras que traz avivamento para a Tua igreja, para o Teu corpo, para esse organismo vivo que só o Senhor é capaz de alimentar e vivificar. Perdoe nossos pecados, porque somos miseráveis pecadores, insistentes dos mesmos pecados. Pedimos sincero perdão
pelos nossos pecados. E como igreja, Pai, queremos exaltar, entronizar, glorificar o teu santo e o teu poderoso nome. Como igreja, em uma só voz, dizer que só o Senhor é Deus. Não há Deus como o Senhor, grande nos céus, grande na terra, todo-poderoso. El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor em nome de Jesus. No pouco tempo que eu tenho, eu vou tentar trazer aqui uma reflexão com vocês. Hoje, não tão ortodoxa, né, como diz o ditado português, não tão habitual. Talvez você nunca ouviu uma pregação que tenha usado o foco desse versículo. Eu nunca ouvi um pregador falar sobre esse versículo, que geralmente a gente escolhe versículos muito agradáveis para pregar, né? E aqueles versículos que você lê que de repente não chama muita atenção, ou que é um pouquinho mais difícil de explicar, a gente pula esse versículo e vai para o outro. E eu não gosto disso. E eu quero trazer um versículo. De repente hoje você não vai dar muito aleluia, você não vai dar muito glória a Deus, mas eu acho que é um versículo importante, porque me fez pensar, e eu acho que o cerne da questão é nos fazer pensar. O cristianismo ele é uma das maiores propostas de introspecção para o mundo, porque a cruz é uma proposta de introspecção, que me lembra que eu sou pecador e que eu preciso me arrepender, e que eu preciso mudar de vida, eu preciso olhar para dentro antes de mudar no meu exterior. Então não dá para você viver o cristianismo sem estar disposto a refletir, a pensar, a olhar para dentro. E Jesus ele fala umas coisas difíceis de entender de vez em quando. Eu já tive crises assim complicadas e tive que orar a Deus com vários dias para entender algumas coisas que eu não dava para entender, porque parecia que não combinava com Jesus algumas palavras. E uma delas é essa hoje que eu vou ler, que vai doer no seu ouvido a primeira vez que eu vou ler. Só que depois, à medida que eu vou explicar, você vai começar a entender por que Jesus falou isso aqui. Então você vai. Primeiro ponto, eu até achei difícil em colocar um título. Eu não gosto de pôr título nas mensagens, mas as pessoas insistem em pedir título, né? Então eu coloquei o título Paz ou Espada, né? Paz ou Espada. Quando você coloca nisso, assim, a resposta que o seu cérebro automaticamente ele quer entregar é a palavra paz. Paz ou espada, aí seu cérebro fala paz. Porque a gente vive num tempo difícil, né? Um tempo onde só se fala de guerra e de rumores de guerra, como já diz a palavra que iria existir, de ameaças, de hostilidade. E nós queremos descanso, nós queremos a tranquilidade. Então nosso cérebro ele pede a resposta paz. Mas aí eu leio um versículo que está lá em Mateus 10, quero que você abra comigo. Eu vou ler primeiro um versículo, depois eu vou ler um pouco mais do contexto, para você se contextualizar um pouco mais. E Jesus fala o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo 34. Ele fala assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Uau, peraí, nem parece Jesus. Porque esse Jesus não pegou na espada e lutou. Ele morreu na cruz para não matar. Ele tinha poder, inclusive, de reunir um exército para fazer frente à política e ao governo romano, porque ele tinha opinião pública a favor dele para a guerra, se ele quisesse. Mas ele pega e de repente ele solta essa aqui, né? Isso aqui não vem do acaso. Se você pegar o versículo 1, é que não dá tempo.
Isso aqui vem numa sequência, desde quando ele chama, no 10, ele começa chamando os 12 para apóstolos, ele dá a autoridade dos 12 para serem apóstolos, ele ensina como que eles iriam exercer a sua autoridade, o que eles iriam fazer de casa em casa, como é que eles iam exercer a sua missão. Ele dá várias lições do 10, do 1 até o 34, eu já preguei várias palavras sobre vários versículos que estão até o 34, ele pega e para aqui, no 34 ele fala assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Vamos ler o resto? Porque eu vim pôr em distinção, ele piora aqui as coisas. Porque eu vim pôr em distinção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Esse aqui eu achei já normal. Vocês gostam, né? Do mal feito. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu não lembro de ouvir nenhum pregador falar sobre isso, você lembra? Acho que ninguém abriu e falou, iniciou uma pregação até hoje, falando de que Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer sim espada. Então eu tenho que trazer outros versículos para nós entendermos aqui o que Cristo quer trazer nessa mensagem. Vai lá comigo para Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Todos encontraram? É importante que você leia. Posso ler? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir ou julgar os pensamentos e intenções do coração. Então você vê que essa espada a que Cristo se refere fala da arma que ele se utilizou para mudar o mundo. A arma que ele se utilizou para mudar o mundo foi a sua mensagem. Fala comigo assim, evangelho. Fala de novo, fala assim, evangelho. Fala assim, boas novas. Boas notícias. Evangelho quer dizer boas notícias. Essas boas notícias é sinônimo de espada para Jesus. Só que ele sabia que essa boa notícia ia trazer uma grande revolução na terra. E trouxe, de fato. Talvez hoje você não compreende muito bem o impacto que tinha quando alguém ouvia a mensagem de Cristo e se convertia. Mas se você comparar, por exemplo, com a conversão de alguém no mundo árabe, você vai entender um pouquinho. Quando nós fomos no Egito há 2 anos, nós ouvimos da primeira pessoa 2 testemunhos impactantes. Um deles foi uma mulher que se converteu, muçulmana, e lá eles podem ter várias esposas. E o marido rejeitou essa esposa, tomou os seus 2 filhos, a outra esposa não queria os 2 filhos, e o marido vendeu os 2 filhos para um outro país. A igreja acolheu essa mãe,
porque ela se converteu. E nós estávamos no dia que ela estava dando o testemunho, depois de um grande processo de luta, de levantar dinheiro, de pesquisar, de investigar. Naquele dia a igreja estava trazendo as 2 crianças de volta para ela, naquele dia do acampamento. Então você vê que o preço que aquela mulher pagou por ter se convertido. Depois ouvimos uma mãe e uma filha. Essa mulher disse que teve uma visão com Jesus e ela falou com Jesus. E ela não conseguiu negar isso e se converteu. Ela preferiu correr o risco de ser expulsa de casa, de ser até morta, se fosse o caso, porque a lei da Sharia assim o permite, em variantes bem radicais. Morte por apedrejamento ou por execução. E ela foi expulsa de casa e ela estava nos contando como é que foi a sua experiência de ter ouvido Jesus, e também a filha, como é que a filha teve uma experiência com Cristo. E a igreja a acolheu. Então você vê que um pouquinho do impacto no século 21 no mundo árabe, quando alguém recebe a Cristo com uma ideia revolucionária. Agora imagina o impacto dessa ideia revolucionária há 2000 e poucos anos atrás. Então Jesus Cristo sabia que ia trazer um grande problema na sociedade. Uma separação entre pai e filho, entre familiares, ia acontecer por causa do amor, por causa de uma ideia, por causa de algo diferente. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso não nos alcança hoje, talvez, nessa dimensão, mas ainda tem nos alcançado de diversas formas que eu quero hoje abordar. Se você for lá comigo em Marcos 3, 31, você vê um pouquinho a visão de Jesus sobre família. Marcos 3, 31 em diante. Chegaram então sua mãe e seus irmãos. Para quem não fala que Cristo não teve irmão, está aqui. Tá? Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhes Jesus, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então entenda o seguinte, que o 31 revela que quando a agenda é diferente, um tende a chamar para o outro lado. Cristo estava pregando para uma multidão, mas a família e os irmãos entenderam que ele tinha que parar o que estava fazendo e mandou chamar para o outro lado, interrompendo a agenda da sua pregação, a agenda que ele tinha para servir o Pai. E porque Maria achava que era mãe e os irmãos eram irmã, né, tinha intimidade, não, manda chamar aqui, porque eu tenho uma agenda diferente. Ele para um pouquinho lá e venha falar comigo. Então Cristo ele se posicionou dizendo uma mensagem clara sobre as suas prioridades e sobre como nós temos que estar sintonizados como igreja, como família, no propósito de Deus.
E quando isso não acontece, essa divisão, duas visões, começa a acontecer. E a tendência é haver uma separação. Por isso que casamentos, muitas vezes, não são bem-sucedidos. Porque a proposta no altar é linda, é íntegra, quando se casa. Mas depois alguém deixa de honrar essa proposta e passa a ter variantes da proposta na caminhada. E se não houver ajustes, não houver quem chame para sentar e falar, não, peraí, não foi isso que nós combinamos. Não foi esse o projeto de filhos. Não foi esse o projeto financeiro, de construção financeira que nós fizemos. Não foi esse o projeto ministerial que nós fizemos. Ou nós seguimos juntos, ou nós mudamos juntos o projeto. Agora, quando eu me silencio e mudo sozinho na minha cabeça, é natural que vai ter problema no casamento. Vai ter problema na família. Vai ter problema na amizade. Vai ter problema no discipulado. Amém? Estamos seguindo? Então, só para você tentar entender o tanto que a ideia, a palavra, ela é espada. E ele fala que ele prefere a espada da ideia do que a paz da omissão. Tem outro versículo que eu não apontei, mas você vai lembrar que ele fala o seguinte: eu vos dou a paz, lembra? Mas não vou lá dou o quê? Como o mundo dá. Ele sempre deixou claro, eu te dou a paz, mas não te dou como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz silenciosa, é uma paz omissa. A paz que eu te entrego é uma paz corajosa de verbalizar aquilo que você acredita, de viver aquilo que você acredita que você pode viver. De você apontar para um propósito e caminhar nele até o final, até o fim com autoridade, sabendo que o Deus que te chamou vai te capacitar até o fim. Por isso que a paz que eu te dou, né, eu vos dou a minha paz. Ele fala, eu vos dou a minha paz, a minha maneira de ser. Ele encarou. Você acha que Cristo foi para a cruz sem paz? Não, ele foi em paz para a cruz, mas ele foi debaixo de espada, debaixo da verbalização do seu propósito, mesmo sofrendo, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo traído, mas ele foi em paz, porque ele foi debaixo de um propósito, ele foi debaixo da espada, do propósito, da ideia que lhe foi confiada por Deus. Então, como é que isso hoje nos afeta? Eu quero trazer para você aqui um artigo que eu achei ontem, pensando sobre isso, para contextualizar um pouquinho mais, que nós não vivemos há 2000 anos, nós vivemos hoje. E eu achei um estudo feito na Alemanha, grande, eu só destaquei alguns pensamentos. Eu vou até ler para você a gente não perder nenhum ponto. Segundo estudos na Alemanha, um construto biopsicológico pode viajar por 42 gerações. Considerando que cada ano trocamos de geração, 42 gerações significa que trazemos em hábitos, crenças, modelos de 420 anos atrás. Pense nisso com muita seriedade. Imagine que, sem perceber, você pode estar educando seus filhos com conceitos nascidos no ano de 1520. Se considerarmos a idade média de 80 anos, cheguei ao número de 67.582 pessoas com algum tipo de influência em nosso inconsciente. Eu vou repetir. Se considerarmos a idade média de 80 anos por cada pessoa, a pessoa que fez o estudo chegou ao número de 67.582 pessoas com algum tipo de influência em nosso inconsciente. Olha o tanto de gente que pode estar dentro da sua cabeça. Então, quando Cristo fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque ele sabe que só a palavra dele pode e tem o poder de cortar os péssimos vínculos e as péssimas influências
desse monte de gente aqui, que são os fantasmas que estão dentro da sua cabeça e da minha cabeça. Que sugam a energia, que ancoram nossos pés, que atravam a nossa vida, que torna lenta a nossa caminhada. Vocês estão conseguindo me entender? Eu falei que ia ser uma palavra, você não ia dar muito aleluia, muito glória a Deus. Porque é uma palavra que nos faz pensar. Então, talvez nós não soframos as guerras que sofrem hoje o Médio Oriente, como fala o pastor Elias Dantas das perseguições, que ele já falou aqui, fala na conferência Fortalecer, que eu testemunhei com os meus próprios olhos, ou que alguns sofreram há 2000 anos atrás, mas nós sofremos algumas influências e temos que sofrer algumas cisões sérias, senão nós não vamos evoluir, nós não vamos avançar. Então isso me traz algumas questões, porque quando eu só divaguei, eu nem preguei ainda, quando eu trouxe informações e nós divagamos sobre o assunto, né? E apenas levantamos aqui algumas bolas. E eu descobri que primeiro eu tenho o risco de rompimento de relacionamento. Depois eu tenho que romper os conceitos errados, que eu corro o risco, segundo os estudos científicos, de ter coisas dentro de mim de até 520 anos atrás, como sombra no meu inconsciente, que só a palavra de Deus pode causar uma cisão, causar um interrompimento nessa crença, né? Então, 3 questões me surgiram quando eu comecei a pensar sobre isso. Uma delas, até que ponto eu estou empunhando essa espada? Até que ponto eu sou uma pessoa que estou armado com a espada segundo a perspectiva de Jesus? Porque a espada que Jesus me oferece é a espada de perdoar, de dar a outra face. Não é a espada de ataque para matar. É a estaca de repente, segurar a onda e morrer por uma causa se for preciso. É a espada da sua proposta. Estão me compreendendo? Não vai chegar lá fora, pegar um pau e falar, eu posso bater em alguém, porque o pastor falou. Não, pelo amor de Deus, entenda bem o que eu estou te falando. Não saia daqui violento, o revolucionário, o Highlander da igreja, degolando ninguém. A espada de Cristo não é fácil viver, senão todo mundo vivia. Não é? Porque quase toda a igreja tem uma carência de perdoar alguém. E a máxima do cristianismo é perdoar para ser perdoado. E os gabinetes estão cheios de pessoas falando para os bispos e bispas e pastores que não conseguem perdoar alguém, porque não conseguiu empunhar a espada que Cristo oferece. Preferiu a paz que o mundo dá, a omissão, o sossego, o silêncio, esconder o assunto. Ele disse, eu vos dou a minha paz, mas não te dou como o mundo dá. Porque a minha paz é a espada na sua mão, é uma arma, é um recurso que quebra o protocolo que você conhece. Mas de fato ela muda a sua história, ela revoluciona a sua vida, não só a sua, mas de quem está à sua volta, de quem está ao seu lado. Então, pergunta importante, eu estou manejando, empunhando essa espada? Essa espada para mim é apenas aquela espada que a gente compra na feira para ficar de enfeite, né? Nós fomos em Toledo. Toledo é uma cidade medieval, saindo de Madrid, vindo para Portugal, onde foi escrito o Dom Quixote. Então lá você vê muitas armaduras sendo vendidas e espadas que não têm um propósito da guerra. São espadas lindas, mas que só têm um propósito, que é colocar no estante.
colocar numa penteadeira, colocar numa parede. Às vezes você tem uma espada que é só de aspecto, um discurso de crente maravilhoso. Você é só uma espadazinha de Toledo, meu irmão. Está na parede. Porque na prática você não vive. Na prática você não subjuga a sua carne a essa lâmina que eu li em Hebreus, que corta até a medula, que julga o pensamento. Estão me compreendendo? A primeira pergunta importante: até que ponto eu estou segurando, empunhando essa espada que Cristo me propõe? Segunda pergunta: ok, eu segurei essa espada, eu estou debaixo do estado de espírito correto para manejar essa espada? Porque eu descobri uma coisa muito importante: é muito perigoso segurar essa espada, que é a proposta de Cristo, que é a palavra de Deus, sem o Espírito Santo. É perigosíssimo. Vira uma doença. É uma frieza, é uma prisão. É uma religiosidade. É um poder de manipulação até sobre o outro, muitas vezes. Então, eu não tenho só que estar preocupado em segurar a espada. Eu tenho que estar preocupado. Eu tenho um estado de espírito correto para manejar, para empunhar essa espada honrada que Cristo me confiou. Qual é esse estado de espírito? É o Espírito Santo. Eu tenho que estar influenciado, embebido, cheio, inspirado pelo Espírito de Deus. Porque só Ele é amor. Porque uma palavra de Deus escorrendo veneno pela boca, meu irmão, no altar, pode fazer muito estrago. Já vi muito pastor dando recado para a ovelha de púlpito, escorrendo veneno na boca, usando a palavra de Deus. Isso causa estrago nos outros. Quando eu tenho um estado de espírito certo e empunho a espada, eu estou cheio de amor. Eu estou cheio de misericórdia. Eu estou cheio de expectativa pelo outro. É como um pai que lida com um filho. Eu estou cheio de didática, de vontade de ensinar. Entende? É importante não só ter a espada, mas ter o estado de espírito correto para manusear essa espada, que é o espírito, que é a unção do Senhor. Duas questões que eu tenho que fazer para você, porque eu me fiz elas. E essas questões elas têm que dar resposta. E se em alguma delas é negativa, você tem que corrigir isso. Você pode dizer amém? Tem que corrigir, cara. Porque senão não vai haver evolução. E a terceira questão, que eu vou me deter até o final da pregação, até o tempo que der, é: o que me falta romper? Ok, eu peguei a espada, eu segurei, não é? Eu não me acovardei com a paz que o mundo me deu. Ele disse: eu não vim trazer paz. Eu trouxe espada. Eu trouxe uma ideia. Eu trouxe uma forma de mudar essas cadeias. Eu trouxe uma revolução. Está aqui. Vai te causar uns problemas, mas está aqui. Então eu te dou uma forma de mudar a sua vida. Mas você vai ter que verbalizar e viver. Mas isso vai te dar uma paz de verdade. Mas vai ser uma paz barulhenta. Vai ser uma paz que você vai ouvir alguns contrapontos, alguns não vão concordar com você, alguns vão dificultar o seu caminho, alguns vão te fazer cara feia. Mas você vai ver que vale a pena. É isso que está falando aqui. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Mas a minha espada é o que vai te dar a paz. A paz que ele entende, a paz que ele conhece. Não essa paz covarde, silenciosa, omissa que o mundo conhece. A paz do politicamente correto, né, que faz o intelectual calar
o estúpido falar para ele não se sentir mal. É o que está se legalizando hoje. Tá? Hoje em dia, o intelectual não pode mais falar, porque vai ofender o estúpido. É o que está tentando se legalizar no mundo. Então, eu empunhei a espada, eu estou com o estado de espírito correto. Agora, terceira questão. O que me falta romper com essa espada, né? Cortar com essa espada, que eu ainda não rompi por achar que ainda é normal? Eu vou repetir essa pergunta. O que me falta romper, pegar essa espada e romper com essa espada, o que eu ainda não rompi, o que eu ainda não cortei, por ainda achar que é normal, aquilo que não é normal. Por exemplo, trouxe alguns. São muitos. E eu preciso que você recorra à sua imaginação, recorra ao seu contexto, para que você consiga explorar bem essa palavra. Mas vou trazer aqui algumas normalidades que para você é normal, mas de repente não deve ser normal. Uma delas, a normalidade do medo. Mas não é normal ter medo? Será? Eu preguei tem um tempão já, peguei aqui na quinta-feira, tinha pouquinha gente. Deve estar aí, né, na internet. Que quando nós nascemos, sabia que nós temos só 2 medos naturais? Sabia? Nós temos 2 medos naturais, sem ninguém ensinar a gente. Nós temos medos de sons altos. Por isso que quando você é criança, estoura um balão, você chora. Né? Já viu uma criança chorar com um balão estourou? Pum! Porque é o medo natural do som alto. E o segundo medo é medo de cair. Então ele tem medo de cair. Todos os outros medos são estudos. Isso é uma máxima que você vai ver muito aí na internet. Todos os outros medos que você tem foram medos que te foram ensinados. Uau! Ah, é? É. Todos os outros medos que você tem, que eu tenho, foram medos que nos ensinaram a ter. Mãe é ótima nisso, né? Mãe é ótimo em ensinar filho a ter medo. Mãe é a terrorista dos medos. Olha que você vai, não sei o que lá. Olha o bispo, olha o pastor, olha não sei o que lá. Você vai cair daí. Olha o homem do saco. Olha não sei o que lá, o bicho papão. A mãe é a maior professora dos medos, chama-se mãe. Né? O pai não. O pai quer pegar o menino, jogar para cima, levar para a praia, para o rio. E a mãe, você vai matar esse menino, você vai não sei o que lá. E aquela guerra entre mãe e pai, mãe e pai, mãe e pai. Mas isso para dizer o quê? Que muitas coisas nós não avançamos porque alguns medos nos foram ensinados. Medos que nós não deveríamos ter. Medos que nos fizeram travar em alguma hora na vida, que nós deveríamos ter avançado e poderíamos estar num lugar diferente e melhor. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para romper com esse medo. Essa palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você pode dizer amém? Quando eu conheço o verdadeiro amor de Deus sobre a minha vida, ele lança fora todo o medo. Eu lembro que quando eu sempre vivi descobri vários medos em mim. Sempre tive que enfrentar alguns. E um deles foi há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu comecei a empreender.
Eu sempre empreendi. Sempre dei errado em muita coisa. E eu lembro que há um tempo atrás, quando começou a dar certo um negócio, e eu lembro que eu estava vivendo um estado de ansiedade tremendo, porque eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia até quando que aquilo ia dar certo, porque eu já não tinha um salário fixo. Alguém me ensinou que segurança financeira era ter salário, era ter 13º e era ter férias. E para tirar a minha cabeça, para desapoiar a minha mente nessa ideia, eu vivi durante um ano inteiro num estado de ansiedade que vocês não conhecem. Eu falo, Deus, que homem de fé que eu sou, que o Senhor escolheu. Eu não consigo descansar minha cabeça há um ano. O Senhor tem que tirar isso dentro de mim. Quem me sustenta é o Senhor. Eu brigava comigo mesmo, eu orava para Deus. Falei, isso não pode ser normal. Alguém me colocou na minha cabeça que segurança financeira é ter salário, contrato, 13º e férias. A pandemia mostrou o que é segurança para todo mundo agora. Porque o que você acha que é segurança, o seu patrão sente o que eu sentia, que é ansiedade. O dia que ele quebrar, a sua segurança some da noite por dia. Ele só esconde para você os desafios que ele todo dia sofre, os leões e ursos que ele mata todos os dias. Ele esconde. Ou você acha que o cliente vem na porta pedindo para comprar? Onde você está trabalhando fixo, com segurança? Não vai. Não tem segurança. Onde você é empregadinho com contrato, não tem segurança. Tem que Deus é misericordioso e mantém o ímpio, até o ímpio para te manter. Mas a minha cabeça foi ensinada nisso. E para desapoiar a minha mente nisso, foi muito difícil. Gente, já crente, já pastor. Eu fico imaginando, imagina outras pessoas que são doutrinadas desde pequeno a não sair desse padrão. Medos ensinados. Medos ensinados que não nos deixam ir para frente. Examina aí, gente. Examina. Faz uma autoavaliação, faz uma introspecção e faz um rompimento com alguns deles. Eu até hoje fico rompendo com alguns. Eu não escolho a todos de uma vez só. Senão eu entro em parafuso. Mas eu vou encarando, um por um, cada vez mais, para continuar rompendo. Não é? Um deles está vendo, eu estou aqui pegando o microfone e estou pregando. Foi um dos primeiros gigantes que eu tive que vencer a nível ministerial. Né? O medo de falar, quanto mais falar em público. Né? E eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Porque eu tive que romper com isso. Em algum momento da minha vida, eu abracei a causa de que eu não poderia, eu não podia, eu não tinha o direito de verbalizar a minha ideia. Ou não era escolhido, chamado ou capaz para isso. E assim fiz. E assim eu acreditei em mim mesmo, em relação que eu não era capaz. E a palavra de Deus quebrou esse sofisma. Outra normalidade. De repente você tem a normalidade do divórcio, da desistência. Que você já viu, né? Pai, mãe, avô, tio. É muito normal na sua família gente divorciar, desistir de alguma coisa. E tá na tua cabeça que
Deu uma dificuldadezinha, então a gente larga, a gente para, a gente desiste. A palavra de Deus mostra o quanto vale a pena insistir e persistir. Temos que romper com esses conceitos, você pode dizer amém? São normalidades que nós vamos herdando. E como eu falei que segundo esse estudo, tem até 520 anos atrás, pode ter uma sombra com um conceito tóxico que está travando você. A normalidade da violência, reagir de forma violenta. Tem famílias que têm por tradição, eu sou de Goiás, tradição familiar, reagir de forma violenta quando é ofendido. Famílias que têm os seus nomes blindados por serem violentos. Quem que conhece aqui alguém que tem uma... rapidinho você lembra de alguém, pessoal, só. Famílias que têm tradição de serem violentas. As crianças que já crescem porque lembram que o avô, que o pai, que o irmão reagia, pegava a faca, ia e matava, pegava a arma, ia e matava. Ou agressão, muito normal. Eu conheço culturas, já falei com amigos meus, não vou entrar em detalhes, que é tão cultural bater em mulher, que eles já batem no namoro. Eu falei, que isso, rapaz? Na namorada, você está batendo na namorada, e quando mais você casar, você vai matar ela quando você casar? Aí fica com aquela cara de bobo. Mas por quê? É uma normalidade que só a palavra de Deus pode... Entendeu? A espada entra aqui. A espada tem que cortar essas normalidades que foram surgindo, que foram se estabelecendo, né? A violência doméstica, violência no mundo, que é normal. No trânsito, gente, no trânsito, misericórdia. No Brasil, o povo tem medo hoje em dia de buzinar um para o outro. Outro dia eu estava lá, buzinei para alguém no Brasil, eu falei, faz isso aqui não, pelo amor de Deus, não buzina não, porque não, vai o cara para, pega uma arma e te mata. Eu falei, o quê? Tá aqui assim, não, matar no trânsito porque eu buzinei. Não, eles estão matando porque você buzina aqui. Eu falei, então arranca a buzina do carro. Proíbe a buzina, faz a inspeção, tira a buzina do carro, pelo amor de Deus. Gente, para a pessoa te chamar a atenção, para não buzinar, porque está ficando normal a coisa. Só a palavra de Deus pode quebrar algumas normalidades que não são normais. A normalidade da mediocridade, de me acostumar com um pouco. O pouco tá bom. Passar disso eu tenho medo. Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga. Quantas pessoas falam isso? Gente, eu já ouvi o absurdo. Eu já ouvi, e é verdade, não é brincadeira. E falou assim, pastor, tá tão bom que eu tô até com medo. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Quem que já ouviu isso de verdade aqui? As pessoas não sabem lidar com bênçãos, estão acostumadas a sofrer. Estão acostumadas, e os que não falam, pensam. E os que não falam, pensam. Tá tão bom que eu tô com medo. Tá tão gostoso que parece que vai acontecer alguma coisa ruim. Porque é a normalidade da mediocridade que tem que ser vencida. Isso faz a gente pensar demais. Porque a gente esbarra, a gente pode não viver nesses estados todos aqui. Mas nós nos esbarramos em alguns deles constantemente. E a espada, ela é a verbalização de que isso existe. E quando eu verbalizo que isso existe, eu me protejo, eu me vacino.
para reagir quando eu identificar que ele apareceu. Amém? Por isso a igreja é uma bênção, porque ela prepara, isso é pastorear. Isso é pastorear, isso é preparar a ovelha para o caminho. Entende? É fortalecer a musculatura, é fortalecer, sabe, a saúde física, a saúde emocional para a trajetória. Então nós não podemos aceitar essa normalidade da mediocridade. É pena que eu não posso repetir palavra, né? Mas eu preguei no domingo passado à noite, no culto de celebração, sobre a interpretação em Gálatas do apóstolo Paulo em relação à promessa de Deus para Abraão. E o apóstolo Paulo interpreta que a promessa de Deus para Abraão se referia a nós que cremos em Cristo. Quando ele fala da semente no singular e a sua semente, né? E Paulo disse, a semente que seria Cristo. E de fato faz sentido, porque se você for analisar, de Israel não saíram todas as nações. A nação árabe saiu de Ismael antes de Abraão ser chamado Abraão. Ele era Abrão ainda. E quando Deus fala com Abraão sobre as nações, já é depois dele ter tido Ismael. Então está de fora, inclusive, a nação árabe, né? Porque a nação árabe é a união de Abraão com a egípcia Agar. E quando é que se materializou a possibilidade de todas as nações serem abençoadas por Deus em toda a terra? Em Pentecostes, está lá em Atos 1, estavam representadas todas as nações da terra, e o Espírito Santo veio como um som de um vento impetuoso e falou com todos, lembra? Foi um momento onde todas as nações foram tocadas e muitos se converteram e ali começou. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que não há espaço para normalização da mediocridade na minha vida. Porque eu simplesmente sou um candidato, eu sou um escolhido para viver as promessas de Abraão, de Deus a Abraão, aqui na terra. Pode dizer amém? Eu e você, nós somos esses candidatos, os escolhidos para isso. Os reis que irão governar. O rei é uma metáfora. Você não tem que ter uma coroa e um trono, não. Mas ser bem-sucedido, governar a si mesmo, ser um líder. Então, nós temos que fazer um rompimento com esse conceito de ser normal a mediocridade. A normalidade da corrupção. É normal a corrupção, é normal ser corrupto. Muitos aqui não são portugueses, também há corrupção no Portugal, claro. Mas no Brasil, eu vou dar para você a minha experiência, né? Como eu disse há pouco, no começo, eu sempre empreendi. Eu, com 18 anos, tive meu primeiro restaurante. Eu e a Viviane. 18, 19 anos. Depois nós fizemos ela fez um curso de autoescola e despachante. Nós abrimos uma autoescola e um despachante. Depois o Jonas abriu a autoescola e eu fiquei com o despachante de veículos. E tentando ter sucesso, e comecei a observar que os grandes despachantes de veículos que tinham sucesso, o tinham, porque eles tinham os nomes certos para onde entregar o processo, para mudar os documentos, para retirar as multas, para recorrer ao processo. Era uma indústria de corrupção. Quando eu me
percebi, eu já estava indo para os corredores que levavam os processos, já com o dinheiro que eles pediam, anexados na pasta do processo. A normalidade da corrupção. Igual existe no despachante, tem na autoescola, tem em todas as esferas. Então, tão corrupto é quem faz isso, como quem recebe. Tão corrupto é o político que rouba, como quem vota porque ganhou R$100 para votar. E a palavra de Deus foi o que fez o rompimento, a cisão dessa normalidade que não é normal. Você pode dizer amém? Não é normal e não pode ser normal. Por isso Cristo veio trazer espada. Espada. E não essa paz que se cala, que faz vista grossa para passar um processo. A paz, a normalidade da religiosidade, da tradição. Eu tive casos já de pessoas que eu evangelizei, que sentiu a chama do evangelho, sabe? E esses tiveram coragem de me dizer: pastor, eu não posso ir para a igreja porque eu sinto que eu vou estar traindo a minha família, que é toda de uma outra religião. Entende? Por isso que o evangelho traz espada. Porque vai ter que haver rompimento. Vai ter que haver choque. Choque contra a religiosidade. Aquela coisa fria do dia a dia. De repente vem algo que te aquece e que mostra que religião não é domingo a domingo, mas é tomar a cruz de Jesus e diariamente, como eu postei essa semana no Facebook, né? Tomar a cruz diariamente e vir após ele e o seguir. É interessante que ele faz questão de frisar que é diariamente, não é dominicalmente. Cristo fala, o propósito, a espada, ela tem que ser empunhada diariamente. Não só quando eu vou aos cultos. Não só quando eu preciso. Não só quando eu passo por um problema. Mas ela tem que ser vivida, empunhada diariamente. Amém? Então, eu não tenho mais tempo. Faltam 2 para o meio-dia, tenho que encerrar. E que essa palavra de hoje, como eu disse no princípio, não tão ortodoxa, mas que nos faz pensar muito, possa abençoar muito a sua vida. E que você possa entender o conceito e a proposta de Jesus de se empunhar uma espada e viver de fato o evangelho de Jesus na terra. Essas boas notícias do evangelho não só veio para mudar a tua história, mas para revolucionar quem está ao seu lado e ao redor de você. Você pode dizer amém? Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor. Fique em pé onde você está. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor para encerrar. E vamos pedir ajuda a Deus para que essas 3 questões que eu coloquei hoje venham ser respondidas e bem respondidas. Se eu estou empunhando a espada, se eu estou com o estado de espírito correto para empunhar essa espada, e se eu estou rompendo com o normal, que não é normal, do medo, da mediocridade, da desistência, da mesmice, do divórcio, da violência. Falei várias coisas aqui, mas outras coisas podem vir surgindo na sua mente. Ou talvez Deus te fez lembrar de algumas situações que você de repente tem que romper.
e não tem conseguido romper na sua história. E eu quero que você de repente pense sobre isso nesse momento, enquanto o louvor canta uma canção, que você apresente a Deus essas causas, coloque diante do Senhor o seu clamor, porque eu sei que hoje foi um dia que Deus escolheu para mexer na terra, né? Tem dia que ele escolhe para regar, né? Quando vem aquela chuva temporã, a folhinha fica vibrante, né? Tudo fica mais verde, mas tem dia que Deus escolhe para arar a terra, preparando para uma nova safra, para uma nova semeadura, para novas grandes colheitas. E em nós também é assim. Deus não traz só palavras de grandes chuvas, de grandes inspirações, mas Ele também traz palavras para revirar a terra, para te fazer refletir, preparar um novo momento, um novo tempo. E quanto mais Ele prepara a terra do seu coração, mais boa será a semente, melhor será a semeadura que Ele vai preparar na sua vida. E óbvio, melhor e maior também será a colheita daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Ele sabe o tempo das coisas. Mas aceite quando Ele revira a terra, quando Ele revira o coração. Faça os devidos ajustes. Empunhe a espada que é a sua palavra, se curve a ela, se curve à palavra de Deus. Faça os ajustes necessários. Peça que o Espírito Santo te inspire, te influencie, te conduza a escolhas, a novos hábitos, a novas caminhadas. E que você venha a ousar hoje a romper com pensamentos, com normalidades que te atrasam, com hábitos, escolhas que só fazem te atrasar, te desgastar e roubar a energia da sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para você.